E nós vamos conversar com mais uma companheira nossa repórter aqui da Rede Super, a Risa, que direto da redação tem uma pergunta pra gente. Olá, Cássio, boa tarde. Infelizmente, a traição é um fato muito comum na vida das pessoas, né? Mesmo que você aí de casa nunca tenha traído ou tenha sido traído, com certeza conhece alguém que já tenha passado por essa situação. Mas apesar de muito comum, esse assunto ainda é um tabu. De acordo com estudos feitos nos Estados Unidos, há muito mais traições acontecendo do que se possa imaginar. Mas aí eu te pergunto, Cássio, o que leva uma pessoa a cometer o adultério? Risa, eu vou transferir sua pergunta para eles, eu não vou responder não, porque eu acho que tem tanto motivo, né? Porque pode levar pessoas a adultério. Sim. Vamos começar. Léo, você faz tempo que você me ajudava na época do rádio, né? A gente estava sempre juntinho lá. Aqui no Bate-Papo é a primeira vez, Primeira vez, prazer. Léo, o que será que leva uma pessoa a trair, a adulterar? Na verdade, eu acho que a troca de verdades estabelecidas na mentalidade, né? Então, hoje nós vivemos uma geração que a gente pode chamar assim, de sensations, né? As sensações e tudo. Então, se ela encontra algum respaldo para não desfrutar ou não reconhecer que seu desejo está sendo saciado de alguma maneira, ela procura de maneira errada, né? Procura de maneira fora do padrão ou distorcida, vamos dizer assim, né? E eu creio que muitos fatores em relação a isso, porque hoje há um discurso muito grande da questão dos meus direitos, né? Isso. E os meus direitos estão ligados aos meus desejos, às minhas vontades, às minhas concepções e aquela famosa frase, né? Eu mereço ser feliz de qualquer forma, a qualquer custo. É interessante, Léo e Luciano, vou chamar pelo primeiro nome, não vou botar pastor na frente, não. Embora o Luciano seja uns 15 anos mais velho que eu, né? Deixa aqui. Mas essa questão que você colocou é muito interessante, essa questão do eu mereço ser feliz, porque parece que nossa sociedade, ela nos incentiva à insaciedade. Como é que é o nome para isso, quando eu não estou satisfeito? A insatisfação. Né? E parece assim, não, você não está... Queira mais, queira algo diferente. Troque o seu smartphone, troque o seu carro, troque a sua roupa, troque o seu marido, troque a sua esposa. A busca, o Léo disse uma coisa interessante, a busca pelo prazer a qualquer custo, como uma forma até de sentido da vida, tem marcado essa nossa geração. Hoje, essa frase, você merece ser feliz, virou um jargão para a busca do prazer como sentido da vida. Parece até aquele hedonismo antigo, sim. Que está reeditado, mas eu acho numa reedição mais cruel, numa reedição mais assim, vil, porque nessa busca pelo prazer a qualquer custo, a gente está esquecendo os outros. Nós estamos ferindo os outros, nós estamos maculando os outros, nós estamos destruindo a sociedade e nós estamos destruindo a nós mesmos. E é interessante, desculpa, não quero cortar não, mas eu estou lembrando, porque essa falando que está ficando mais vil, e está ficando terrível porque antigamente, não que eu acho que era certo, mas quem normalmente traía era o homem, que traía a esposa. Obviamente, sempre ele trai com uma mulher. Se bem que hoje não pode nem mais falar isso, que hoje está traindo com tudo. Por isso que eu disse que hoje é mais vil, mais vil. E é interessante porque parece que hoje as coisas, talvez exatamente essa vilania seja por aí. Porque agora a mulher também está dando troco. Sim. As esposas estão traindo os maridos. E assim, só para concluir, Cássio, o que eu queria dizer também, por causa desse modus vivendi do homem, existe uma pressão também da sociedade, dos meios de comunicação e de tudo que está por aí, que parece que incentiva, instiga, parece que aplaude esse tipo de comportamento. Eu concordo muito, pastor, eu acho que você foi muito incisivo e uma das coisas que eu acho que a gente tem que analisar é partindo bem desse hedonismo reformulado, né? Eu acho que quando a gente está falando de divórcio e adultério, a gente está falando de casamento, né? De adultério a gente fala do casamento. Essa troca da autorrealização porque ela está substituindo a questão dos deveres. A gente não se atém aos deveres conjugais e se atém mais às questões da autossatisfação. Quando, na verdade, o que é meu dever torna sua satisfação.
e o que é o seu dever torna a minha satisfação. Eu estava pensando outro dia, eu sou casado, esse ano completo 30 anos, né? E esse ano eu completo bodas de prata, 25 anos. É porque você casou bem mais velho que eu. Você é mais velho que Ele insiste nisso aí, vocês estão vendo. Eu vou completar 3 Tá anos. bom. O Léo é menino, hein? Eu vou completar 3 anos. Mas eu estava pensando outro dia, falei que, gente, que a nossa sociedade, a gente tem um privilégio, eu acho que aconteceu com vocês dois, aconteceu comigo. Eu conheci minha esposa, conheci na época, né, a Silvia, era solteira, eu vi na Silvia características que me agradaram, físicas, emocionais, espirituais, intelectuais, e começamos a conversar e tudo, e resolvemos namorar, e daí foi noivado, casamento. Então, eu me casei com uma pessoa que eu escolhi casar com ela. Antigamente, nem sempre isso acontecia. Né? E mesmo assim, você tendo que se casar, às vezes a sua família contratava o casamento. É verdade. Mesmo nesses casos, a pessoa tinha que permanecer fiel. Ele tinha que amar a pessoa com quem ele se casou sem ter escolhido. E você sabe uma coisa interessante, Cássio? Que muitas vezes, por causa desses casamentos arranjados do passado, a pessoa começava a se relacionar com a outra sem amar. Sem amar. Mas à medida que eles iam convivendo junto no casamento, o amor ia acontecendo. Inclusive, casais viveram felizes, porque frutos de casamento arranjado. Porque o amor, ele nasce, o verdadeiro amor nasce do relacionamento. Sim, é do dia a dia, a gente constrói um caminho de amor. E aí acontecia essa coisa tão bonita que hoje pode parecer para você que está nos ouvindo um absurdo. Puxa, mas casamento arranjado? Mas eu quero que você saiba que no passado, muitos casamentos arranjados foram casamentos profundamente felizes, cujos cônjuges e as famílias foram muito felizes. E o índice de... Léo, pode falar. Perdão. Eu acho que aí entra uma questão do princípio do que é o casamento. Então, se existem os mesmos princípios estabelecidos, não a mesma identidade, né? Porque cada um tem uma cultura que levou de criação, tem uma personalidade diferente, mas os princípios, quando eles regem do mesmo nível, mesmo âmbito, ele gera um conforto, né? Sim. E aí não há tanta descredibilidade em relação ao casamento. O casamento é uma aliança muito forte, né? Agora, se me permite, pastor Cássio, eu me lembrei de um negócio importante. Certa feita eu ouvi de alguém numa pregação dizendo que o índice de divórcio hoje na igreja está igual ou maior do que o índice de divórcio fora da igreja. Que absurdo. Eu acho que esse tipo de colocação, se ele não foi feito baseado numa pesquisa, é meio difícil a gente acreditar. Porque quando o evangelho entra, né, Léo? Quando o evangelho faz parte da vida da gente, a gente tem outros valores, a gente tem uma outra visão de vida e uma outra visão do casamento. E o divórcio, no meio evangélico, no meio cristão, ele é assim, em último caso. A gente luta, a gente batalha, a gente perdoa, a gente caminha mais uma milha e, logicamente, haverão casos que aí o relacionamento se desfez completamente. Mas no seio da igreja de Jesus Cristo, eu não creio. Viu, Léo? Exatamente. Eu não creio nesse condições naturais, dado, né? A não ser que haja uma coisa, uma amplitude muito gigantesca, eu creio assim. Para justificar, né? Para justificar que seja... não estou fazendo nada... Apologia ao divórcio. Mas corre risco de vida, no caso. Sim, sim. Nesse caso, mas fora isso, né? Sim. Deus não Você quer dá ver nenhuma... uma coisa? A gente que é pastor, a gente convive, né, Cássio, né, Léo, com esse tipo de coisa. Perfeitamente. Quando existe um problema conjugal, principalmente de adultério, porque o que é o adultério? O adultério é o sexo fora do casamento. Isso é o adultério. Depois de casado, você empreende o sexo extraconjugal. Isso se chama adultério. Quando acontece um adultério, quando acontece um deslize da parte do homem ou da parte da mulher, hoje sim, igual você falou, parece que o negócio se qualitou, né? Antigamente era mais o homem. Quando acontece isso no seio de uma igreja, o interessante é que os casais buscam a todo custo reatarem o seu relacionamento e a sua reconciliação. Porque eu creio que isso, pastor, é muito perfeito, porque é o plano original de Deus.
Até muitos discursos que a gente tem em torno disso vem daquele texto de Mateus falando a respeito de Moisés. Mas o plano original de Deus não começa em Moisés, começa na criação. Ele vem bem antes de Moisés, né? E Jesus mesmo fala assim, olha, eu estou levando vocês para um outro nível. Para outro patamar. Para um outro patamar diferenciado, do qual o meu plano original é sempre mais perfeito e harmonioso. E uma das coisas principais, eu acho que do Evangelho, é justamente a busca, quando você tem uma busca pela intimidade, relacionamento com um Deus vivo, que é um Deus relacional, ele também preza a primeira coisa sempre por restauração, reconciliação e perdão. E aí que a gente vê Deus, né, Léo? Porque exatamente. Pelo homem, eu digo ser humano, não perdoa, né? Pelo ser humano, ele vai guardar mágoa. Não vou mostrar aqui, né? Que comigo não acontece esse tipo de coisa. Né? Acho que sem Deus quase impossível. Impossível. Léo, aproveitando que você falou isso aí, o Daniel, que é de Belo Horizonte, muito obrigado, viu, Daniel, por mandar o WhatsApp. Ele menciona algo que você mencionou aqui. Quero fazer a observação. Pela lei de Moisés, um homem, vendo algo feio na mulher, na esposa, mesmo depois de coabitar com ela, poderia dar-lhe carta de divórcio. Por isso que Jesus disse aos fariseus que isso só foi permitido por causa da dureza do coração. E disse, se algum homem se apartar da sua mulher, a não ser por causa de prostituição, comete adultério. Sendo assim, o homem que não está dentro desse critério está sob maldição? Ou seja, se casar de novo, já vamos falar de recasar. Vamos entrar no recasamento. Já é um tema para um programa. Já é outro tema. Vamos falar de recasamento, não vamos falar sobre o adultério. Alguém que adultera, que trai a sua esposa ou trai seu marido, está sob maldição? Vocês veem dessa perspectiva? A gente precisa compreender aqui duas coisas. O pecado de adultério, ele não é diferente em natureza de nenhum outro pecado. Ou seja, a essência do pecado é a mesma. Tanto da mentira, quanto do adultério, quanto do assassinato, é pecado. A natureza é a mesma. Agora, o pecado de adultério, ele é diferente na sua consequência e naquilo que ele representa. Por que o pecado do adultério, pastor Cássio, é tão incisivo na Bíblia, a Bíblia dá tanta ênfase a ele? Porque o sexo no casamento é um sinal da aliança de Deus com o casal. Representa essa aliança de um homem com a mulher, essa união mística, íntima, espiritual, Efésios fala que sim, ela é representada pelo sexo, ou seja, o sexo é lícito, é bonito, é santo, é puro no casamento, além da procriação de Gênesis, porque ele é o sinal da aliança entre o homem e a mulher diante de Deus. Perfeitamente. E quando você, homem, ou você, mulher, quebra essa aliança, praticando sexo com alguém fora do casamento, você, assim, atrai para si uma consequência muito dramática. Eu não digo que é uma maldição, porque à luz da palavra de Deus, maldição é consequência do pecado. Você vai atrair para si, para sua esposa, uma consequência muito danosa. E a gente sabe, você sabe, eu sei, que uma coisa é você falar uma mentira. Outra coisa é você, de repente, praticar um ato ilícito fora do casamento, como isso dói em você, se você for um cristão, mesmo que pratica depois, e no seu cônjuge. Perfeitamente. Culpa, tanta coisa, isso que o pastor colocou é muito lindo, porque o que acontece? O Espírito Santo, uma vez que ele está nos nossos corações, ele gera em nós um desconforto de tudo aquilo que é diferente da vontade de Deus. Isso. Então, ele sempre tende ao quê? Ao arrependimento. Mas o arrependimento, nesse sentido, ele traria também uma convicção de erro tão grande, ao ponto de que nós deveríamos aceitar as consequências vindo da atitude, né, da ação. Agora, só respondendo ao que o ouvinte falou, esse texto que fala de Moisés, Jesus fala também assim, entretanto, por causa da dureza do coração de vocês, mas alguns se fizeram eunucos de nascimento, outros por vontade dos homens, mas outros é o reino de Deus, pelo reino de Deus. É uma vontade muito maior, sabe? O que Deus falando assim, olha, Jesus está falando assim, olha, você passou por um outro nível de relacionamento, sabe? O seu nível não é baseado só nas suas experiências pessoais, mas numa vontade, numa aliança construída com o próprio Deus. Até porque casamento, ele só é casamento aliançado em Cristo. Uhum. Não é só uma junção civil ou uma junção geográfica de espaço, né? Uhum. É uma aliança feita entre um homem e uma mulher com a bênção de Deus. É espiritual, né? E outra coisa, a Bíblia fala que nosso coração seria trocado
por um coração de carne e tiraria de nós o coração de pedra. E Jesus deixa isso claro e falou assim, olha, isso foi dado por causa da dureza do coração de vocês. Da dureza do coração de vocês. Mas Jesus quer transformar a dureza do coração. Que era de pedra. Que é de pedra, porque é nesses âmbitos, é nessa fonte que tem que ser trabalhado. É na raiz. E Provérbios fala uma coisa muito interessante. Fala assim, olha, aquele que se envolve com a mulher adúltera, ela tira dele até a última coisa que ele tem. Ele já está fadado a um fracasso muito amplo. O livro de Provérbios nos exorta muito a respeito do perigo do adultério. É bom dar uma lidinha lá, porque lá tem coisas preciosas sobre isso. As perguntas estão chegando, muito legais, inclusive vários não estão se identificando. Eu disse que eu compreenderia pela pauta de hoje, pelo tema de hoje. Uma pessoa pergunta, qual a melhor maneira de se redimir de um adultério sem contar para sua esposa, é um homem então, que ela adulterou? Rapaz, é difícil, hein? É uma pergunta difícil, é uma colocação difícil. É difícil, é muito difícil responder. Rapaz. Sabe por quê? Porque eu não sei se você que adulterou, você vai conseguir guardar isso no seu coração e conviver e viver como se nada tivesse acontecido. Não, ainda mais que a gente que é evangélico, a gente não tem confessionário, né? De ir lá e o padre mandar 5 Ave Maria e 10 Pai Nosso. E resolveu. Né? Resolveu esse sentimento. É algo que precisa ser tratado. Uma coisa a gente pode dizer com toda tranquilidade. Você pode pedir perdão a Deus e se houver arrependimento genuíno no seu coração, Deus te perdoa. E aí você pode tocar a sua vida tranquilamente, porque diante de Deus, se houver o arrependimento, há o perdão e há a reconciliação. Agora, daí, a contar para a você esposa? Não compartilhar com a sua esposa, eu não sei, sinceramente, se no seu coração você vai conseguir sobreviver com isso. Você vai dar conta, né? Sem compartilhar com ela, mas com o espírito de arrependimento, inclusive, pastor, suportando as consequências de tal ato que você fez. Perfeitamente. E eu acho que entra mais ainda, junto com isso, pastor, a questão da cura, né? Uhum. Porque tem um livro que se tornou filme também, do Peregrino, Sim. Que é muito interessante, que ele vai carregando sempre aqueles fardos, né? Quando ele ainda não está disposto a ser curado e quando ele não foi curado daquilo. E aí ele vai vendo uma aventura com a mochila e cada coisa que ele tem que enfrentar vira um fardo nas costas dele. E quando vê a mochila dele está do tamanho de uma montanha. Exatamente dessa forma eu creio que deve ser reconhecido. Nós precisamos confessar a Deus e o perdão dele vem de forma gratuita, generosa e graciosa. Mas parte também um acréscimo, né? Tem um adendo aí de, olha, precisamos ser curados. Porque, na verdade, quando acontece um adultério, não é só o homem que adulterou que é doente. O casamento adoeceu. Não foi só ele que adoeceu. A família, o núcleo familiar adoeceu junto. Houve uma quebra. Houve uma quebra de aliança, houve uma quebra de acordos e princípios. E ali o amor tem que consertar aquilo e envolver tudo novamente. E outra coisa, Cássio, só para terminar, eles vão brigar com você. Você está vendo lá, ali, nosso produtor está pedindo para terminar o bloco. Só mais uma coisa que eu me lembrei é o seguinte, e também a Bíblia fala que os dois são uma só carne, né? Se há um pecado desse nível, você também, de alguma forma, afetou o seu cônjuge. Então, é muito difícil você não compartilhar isso para trazer até um renovo, né, na sua vida e no seu casamento. Exatamente. Embora a musiquinha já esteja subindo, eu vou deixar uma pergunta muito boa ligada a isso aqui, para ser respondida depois do intervalo. A pergunta é a seguinte, a pessoa não se identifica. Eu traí minha esposa só uma vez. Será que Deus ainda me ama? Quero que vocês respondam depois do intervalo. Vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo, hoje falando de um tema muito sério, muito doloroso, mas que temos que tratar, que é a questão do adultério, da traição dentro do casamento. E um dos nossos queridos telespectadores, ele não se identificou, mas ele disse o seguinte, olha, eu traí minha esposa, mas foi só uma vez. Será que Deus ainda me ama? Pastores, Deus ainda ama? Esse pensamento seu, meu querido, é um pensamento, assim, infelizmente, de muitas pessoas que quando pecam, e aqui eu incluo outros pecados, entendem que o pecado o afasta do amor de Deus. Mas quando a gente vai para a Bíblia,
A gente lê lá em Romanos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, se você for de Jesus Cristo, se você for um cristão regenerado e convertido pelo Espírito Santo de Deus, nada que você faça nesse mundo vai afastar você do amor de Deus. É porque Deus não ama em troca, né? Não, Deus ama em Cristo na sua vida. Não é o princípio da meritocracia, né? Não é. É aí que está um outro conceito invertido, né? É uma graça generosa, mas responsável, né? Perfeito. O Léo e Luciano, tem uma pergunta de Volta Redonda, da Maria Carolina. Eu até li antes, Maria Carolina, para ver se eles sabiam responder. Eu não sei o que eles vão responder, mas vamos lá. A Maria Carolina pergunta, quero saber se signo, acho que é o signo do horóscopo, né? Tem a ver com traição. Será que interfere? A pessoa é de determinado signo, ela é mais propensa a trair? Porque tem fala de si, né? Quem é de peixes, sei lá, é mais autoritário. Eu não sei se é isso não, tá? Mas sim, parece que tem a ver algum signo. O pastor Léo vai responder. É especialista mesmo? Você acha, Léo? Olha, não, nenhuma. Porque essa leitura de horóscopos, signos, né? Ele parte de uma construção mística que envolve culturas, né? Por exemplo, se você olhar na Grécia Antiga, é diferente de Roma, é diferente lá da época dos macedônios e até no chinês é diferente, né? Está ligado mais a um misticismo lendário. Não tem a ver com isso. A gente pode falar um misticismo pagão. Pagão, exatamente. Que é a astrologia, né? É a astrologia. Astrologia. E nosso princípio de regra de fé é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Não quer dizer, eu acho que nem estatisticamente também, se a gente fizer uma pesquisa, Maria Carolina, se determinado mês que a pessoa nasceu, porque signo tem a ver com isso, né? Com o período do ano que a pessoa nasceu. Se determinado mês a pessoa tem mais propensão para adultério, eu acho que não. Maria Carolina, Maria né? Carolina. Sabe o que a Bíblia diz com respeito de quem é a responsabilidade do adultério, Maria Carolina? É nossa, é sua, é dos minha. Astros, né? É de quem adulterou e não Tiago dos fala, astros. Né? Cada um é atraído pela sua própria cobiça quando ela o seduz e o atrai. Pronto. Ou seja, te atraiu, te seduziu, é porque tem um desejo corrupto dentro de você e parte de você mesmo. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, agora uma contribuição da nossa repórter Risa, direto da redação. Cássio e convidados, se Jesus disse que um simples olhar configura adultério, por que as igrejas de hoje são severas somente com o adultério físico? Sai dessa aí, pastor. Boa. Eu fiquei pensando nesse texto de Jesus, né? Porque Jesus, no Sermão do Monte, ele não trata da letra da lei. E é exatamente isso que trata a questão do olhar, já adulterou contra ela. Jesus não trata da letra da lei. O Sermão do Monte não é a segunda lei, como diz alguns, né? Moisés recebeu a primeira tábua e agora nós temos a lei do Sermão do Monte. Não. O Sermão do Monte trata do espírito da lei. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o adultério, ele nasce no coração pecaminoso do homem, na medida que ele cobiça com seus olhos algo que ele quer tomar para si. E é nesse aspecto que ele diz que você então já adulterou. Claro, você não praticou o ato, mas a possibilidade e o pecado já tomou lugar no seu coração. Dali para você consumar, não é muito longe, não. E não, pior que eu fico pensando, teve um telespectador que mandou, dizendo assim que ele traiu a esposa, se arrependeu e como é que faz? Ele deve contar ou não para a esposa? Nossa, se então gente como seres humanos, cristãos e cristãs, fomos confessar quando formos tentados e cedemos à tentação, não no sentido físico, no sentido do pensamento, meu Deus, pronto, aí... Você vai viver, talvez, né, toda hora, tendo que confessar alguma coisa para alguém. Nessa sociedade com tanta mídia de homem pelado, mulher pelada, o negócio é feio. Acho que Paulo é muito, muito sábio quando ele fala, né? Olha, transforme a mente de vocês. Porque tudo começa na mentalidade, né? E a gente tem vários exemplos bíblicos, né? Davi mesmo, talvez ele não tivesse gerado aquele
lancei pelo adultério, se não tivesse dado bobeira. Dado bobeira, assim, olha, vou dar uma de voyeur aqui, né? Vou dar uma visualizada na mulher que está nua, que eu encontrei ela ali naquela janela. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é não andar no limite das coisas. Perfeito. É o limite das coisas. O homem, ele fala assim, olha, eu vou no meu limite. Tudo a gente quer viver no extremo, perigosamente. E é esse perigosamente que faz a gente se queimar. E hoje está tão fácil, você tem tantas janelas. O próprio nome do programa da Microsoft é o Windows, não é à toa, né? Janela. Que são janelas mesmo. Janelas perigosas. Perigosas. Não, e você tem muitas oportunidades. Tá tipo assim, tá vibrante as opções que você tem. Você pode entrar num site, por exemplo, de um portal grande para notícia esportiva e de repente do lado tem uma mulher lá quase nua. E às vezes nada a ver com aquilo, mas se você não estiver atento e essa mentalidade estiver sendo transformada e trabalhada, a probabilidade de você falar assim, opa, peraí, vou arrastar o clique e vou clicar do outro lado. E eu falo isso porque a gente trabalha isso muito com os jovens lá da sede. E o número de jovens que estão nesse problema do adultério, mesmo jovens casais. Porque entrou a questão da porneia, da pornografia, que já está inserida, enraizada. Então tem muita coisa que está na raiz e aí a pessoa olha só para o fruto lá em cima na árvore. Mas tem coisa que tem trabalhado no origem, né? Lá na raiz das coisas. Vamos lá, de Muriaé, Minas Gerais. Gostaria de saber a pessoa que foi traída, se está livre para casar novamente. E se a que traiu está presa a outra pelo restante da vida. Ainda que tenha sido liberado perdão, de novo, vamos para recasamento aí. Querido irmão ou irmã, não sei, né? Acho que é um irmão. Nós vamos falar sobre recasamento em outro programa. Eu sei que é um tema muito rico, né? Então, assim, porque, na verdade, o adultério, que é parte da pergunta, mas não é bem o adultério que ele está perguntando, não é isso? A questão é mais se pode casar de novo, né? A palavra de Deus é Jesus, nos evangelhos, ele fala sobre isso, eles arguem Jesus sobre isso, sobre a questão do adultério no Velho Testamento. E ele fala que o adultério, a carta de divórcio é por causa da dureza do coração, nós já falamos aqui. Porque o desejo de Deus é que não haja separação. Mas, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que Jesus diz que esse homem está livre para casar de novo, se houve da parte do cônjuge um adultério e esse adultério não foi perdoado, não houve condições de restauração. Jesus fala, a não ser em caso de adultério. Então, nos parece que Jesus chancela o segundo casamento no caso de adultério. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta. A pessoa não se identifica, mas ela traz a seguinte questão. Por que esse número, está tão grande o número de adultérios e divórcios dentro das igrejas cristãs? Né? Onde que a gente está errando como igreja? Aquilo que eu já disse há alguns minutos atrás. Eu não sei, nosso caro aí, ouvinte, eu não sei se esse dado é tão grande assim. Existe. Mas eu não sei se ele é tão grande assim, igual, por exemplo, fora da igreja. Eu sou pastor há quase 20 anos e eu posso dizer que eu não vejo esse dado assim, não. Pelo contrário. Isso é ali, outra coisa lá, é claro, existe. Sabe o que eu estou lembrando? Mas não existe nessa gama que as pessoas estão dizendo, eu estou lembrando da fala do Lula. Foi no Instituto Lula que o Lula um dia falou assim, não, porque eu saio aí dando palestra pelo mundo e começo a citar, aqui no Brasil tem 40 milhões de desempregados, 70 milhões de crianças e tal, o pessoal vai engolindo, eu vou citando os números e o pessoal vai engolindo, está no YouTube, depois você pesquisa aí, você vai ver que o Lula falou isso aí. Lula diz o seguinte, eu vou citando o número, o pessoal não vai conferir mesmo. Não, eu escutei isso. Você ouviu, né? Isso dele, Então, às vezes, também tem essas coisas que a igreja acaba engolindo esses estatísticos, dizendo assim, não, porque o número de divórcios é muito maior na igreja do que é na sociedade fora da igreja. É preciso fazer uma pesquisa mais acurada. Eu penso assim, sabe, pastor, que a questão do número ela é uma questão quase secundária, mas existe uma questão primária importantíssima. A nossa geração é uma geração que vive mais a cosmovisão pós-modernista, né? Do relativismo. Como o senhor mesmo colocou, tudo se torna descartável. E assim também os relacionamentos, né? Então, eu vejo assim que, outro dia eu estive ministrando num dos cultos e eu falei olha, até numa situação que eu aprendi dentro de uma família, da minha família, né?
A gente tinha um grupo de WhatsApp lá e aquela questão de família sempre tem opinião, não sei o que, isso aqui. E de repente, uma pessoa colocou a questão, falou assim, olha, mas a Bíblia fala isso. Aí eu falei assim, a Bíblia diz exatamente isso, só que a Bíblia, ela não é um livro para sustentar os seus argumentos. Uhum. A nossa vida tem que respaldar o que a Bíblia diz, né? Eu vejo que as pessoas estão usando muitos textos bíblicos para autossustentação de opiniões e verdades que elas criam pelas próprias. Na verdade, em vez de ver o que a Bíblia fala a respeito de um Deus criador, de um Deus redentor, de um Deus que redime a história do homem, religa ele ao Pai, e faz uma história de um reino, né? Que é o reino de Deus. Então, quando a gente pega a Bíblia com textos para sustentar coisas que são crenças próprias da pessoa, já está um equívoco muito grande, né? Eu penso, mas adultério não é possível. Adultério não, né? Não tem como, né, biblicamente. Será que tem algum jeito, assim, da pessoa pegar algum texto assim? Não tem, não. Para adultério não, mas para querer falar assim, olha, não quero mais. Claro. Não, sim. Inclusive o adultério está lá até na lei de Moisés, né? Está na lei de Moisés, lá não adulterarás. Você vê que a coisa é tão séria que está dentre um dos 10 mandamentos de relacionamento do homem com o homem. Não adulterarás. Coisa muito séria mesmo. Então é sério. Sério também é a pergunta que vem da redação, da nossa querida repórter Risa. Mais uma pergunta vindo da redação. Cássio, existe alguém mais propenso a trair? Homens e mulheres traem da mesma forma? A gente acabou comentando um pouquinho sobre isso. Léo, você trabalha com jovens na sede, Sim, né? Perfeito. Como é que é isso? Assim, você já leu alguma coisa a respeito sobre isso? Olha, não existe quem trai mais, né? Agora, existe um histórico, assim, de quase que um mito, dizendo que o homem sempre tem aquela coisa mais, porque o homem é mais Caçador. visual, mais caçador. Uhum. Então, pelo homem demonstrar mais, e às vezes, nesse sentido, a mulher é mais recatada, de certa forma, ela não se expõe tanto quanto o homem, que o homem, às vezes, tem aquela coisa do olhar, né, descarado, aquela coisa do jeito, né, conquistador, desbravador. E a mulher já, às vezes, por não ser tão assim, se bem que hoje já tem mudado muito isso, parece que existe essa relação. Mas não, eu acho que a pessoa mais propícia ao pecado é aquela que não está vigiando a respeito dos lugares que ela anda, do que ela ouve, do que ela escuta, do que ela vê, do que ela fala. Porque é tão importante que... eu acho que isso é fundamental também, porque o que você fala também, às vezes você está numa conversa, vamos supor assim, você teve um dia difícil, e nesse dia talvez não seja o dia que você esteja mais apaixonado com sua esposa. Uhum. E nesse dia, a secretária do trabalho resolve te tratar como o homem mais galanteador do mundo e ser mais agradável do mundo com você. A situação não é momentânea. Você não vive o casamento de momentos, tudo. Então, se você não estiver vigilante em relação a isso, a tendência sua a cair é muito grande, porque... Armou o cenário, né? O cenário já está armado. Uhum. Existe aquele desejo pecaminoso que o pecado já está propício. Então, se você falar assim, olha, se não fugir, porque contra a carne você não luta, né? Contra a carne você... Ou o diabo já está... É só resistir a ele, sujeição a Deus, e ele vai fugir da gente. O mundo, Jesus venceu o mundo, nós temos a palavra a respeito disso. Agora, a carne foge dos prazeres dela, foge das coisas que limitam contra o espírito, né, nesse sentido. Eu acho que por causa das convenções sociais do passado, que assim tratava a mulher, e a própria mulher não tinha essa flexibilidade que ela tem hoje, essa abertura que ela tem hoje, no passado talvez realmente os homens traíssem mais. Mas hoje... o que a gente está vendo, viu, Cássio, às vezes até as mulheres traindo mais do que os homens. Porque quando a gente pensa em traição, Luciano, eu estava pensando nisso também. Hoje parece que a moeda virou. Porque olha só, para trair, eu estou partindo da traição convencional, entenda, homem com mulher, tá? O homem saía de casa antigamente, a mulher era mais doméstica, culturalmente, socialmente. Então, a tendência do homem trair era maior porque também ele saía do ambiente familiar. Sim. Tinha aqueles mitos da mulher que ficava em casa, do Ricardão no guarda-roupa, armário, sei lá o quê e tal. Mas era muito mais o homem que saía. Sim. Agora, a mulher está saindo também para o mercado de trabalho, então as possibilidades são maiores. Ela se emancipou em todas as áreas. Até esse com a revolução sexual, né? Com a revolução sexual da década de 60, 70, isso aí agora parece que a coisa
está no mesmo patamar. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. A pessoa não se identifica. Ela pergunta, traição tem perdão? Claro. Todo pecado Não tem só perdão. tem como deve. Como deve. Não só tem como deve. Isso. Mas a pessoa que é traída, ela é obrigada a continuar com a esposa ou com o marido? Não, obrigada ela não é. Mas a nossa oração é que ela seja constrangida pelo amor de Cristo e pela graça de Deus. Porque a mesma graça que te salva e te regenera é a graça que te dá força para você, de repente, superar um trauma, um drama desse na sua casa e, de repente, retomar a sua vida com seu cônjuge. A graça de Deus é capaz de coisas, assim, maravilhosas. Inclusive, de você aceitar de volta o seu cônjuge e continuar amando. A obrigação é uma palavra muito pesada, né? Porque a graça tanto não no cristianismo, obriga, a né? graça constrange. Constrange, ela exatamente. nos impulsiona. E é isso que acontece. É por isso que a gente precisa de Jesus. Você precisa de Jesus no seu casamento. Porque sem essa graça, vira uma coisa insuportável. E daí as separações por causa do adultério. Perfeito. Quer falar? Não, é perfeito isso. Eu acho que essa verdade graciosa de Deus, ela é libertadora. Ela não é um jugo. Não é opressora, Não né? é opressora, Sim. né? Ela é leve, ela é suave, ela é uma responsabilidade, ela é difícil, porque o perdão é uma ação de escolha, e até outra coisa, o amor ele não é um sentimento, ele é um compromisso. Mais do que um sentimento, ele é um compromisso. Perfeito, perfeito. Vamos lá, aqui uma pessoa disse o seguinte, ela disse que gosta muito do programa, muito obrigado, viu, pelo apoio. A minha pergunta é, se um marido trocar a mulher por outra, então está adulterando, e ele quer continuar tendo encontro com a mulher original, oficial, a expressão daqui, e a mulher oficial aceita, adultério consentido. Essa mulher está errada em ficar com o marido, sabendo que ele não vai voltar? Entenderam a situação? Não, isso aí é confusão, minha filha. Isso aí já virou confusão. Está lá em Levítico, isso para mim já é confusão. E outra coisa, isso para mim é conivência com o pecado. Isso para mim é aplaudir o pecado e conviver com o pecado. E quem tolera uma coisa dessa, a Bíblia diz que ele também peca da mesma forma. Porque você está convivendo, está incentivando e está vivendo essa situação conflituosa e pecaminosa na sua vida. Então, é confusão. A Bíblia deixa isso bem claro, né? Fala, deixará um homem seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher. E outra coisa, quando a gente vai ver a carta de Paulo a Timóteo, ele fala assim que aquele homem repreensível, ele é marido de uma só mulher. Ele é aquele homem que ele exerce os pilares da fé e que se coloca à disposição como servo legitimado pela graça de Deus. Ele busca a compreensão do casamento, de cuidar de uma pessoa e se entregar por ela. O casamento é monogâmico. Então, quer dizer, uma esposa ou um marido que sabe que o cônjuge o trai e consente com isso para manter o casamento por causa dos filhos, ele está sendo conivente então com o pecado. Sem dúvida, Carlos. Está sendo conivente com o pecado. É preciso que haja uma transparência no relacionamento, numa intimidade do casal, e o casal não pode trocar essa intimidade a três. E isso eu acho que volta naquele ponto, pastor. Porque quando Paulo fala da transformação da mentalidade, isso com certeza tem influência de fantasias sexuais, de fantasias geradas por pornografia, pela mídia. Mídia, por tantas coisas, porque uma consciência natural, ela não parte desses princípios. Então, tem muito dessa questão do adultério no fantasioso. O fantasioso, ele gera esses distúrbios e essa distorção do núcleo familiar abençoado e originado em Jesus Cristo. Quero agradecer demais, pastor Léo Estrela, pastor Luciano Rocha. Prazer. Pelo bate-papo gostoso sobre o tema difícil, mas foi um ótimo bate-papo. Agradecer a você também que participou do bate-papo, seja só assistindo, seja mandando suas perguntas. E quero convidar, amanhã, 12h15, assista o nosso bate-papo aqui na Rede Super. Que Deus te abençoe e até lá.